Bom, meus amigos, vamos iniciando então o nosso estudo de hoje e iniciaremos o capítulo 11, que vem falar para nós sobre sematologia e tipologia, quer dizer, a linguagem dos sinais e das pancadas, que foi por onde Kardec iniciou esse trabalho de codificação dessa doutrina maravilhosa que hoje está aqui para nos ajudar, para nos orientar, para nos esclarecer sobre as verdades do mundo e da vida em que estamos, né? Então, no item 139, ele inicia dizendo assim: as primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou tipologia. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados. As comunicações por esse meio reduziam-se a respostas monossilábicas, por sim ou não, através de um número convencionado de golpes. Mais tarde, como dissemos, foi aperfeiçoado. Os golpes são produzidos de duas maneiras, por médiuns especiais. É necessário, geralmente, que essa forma de operar certa aptidão para as manifestações físicas. Então, olha só. Lembram que nós já estudamos aqui, né? Já falamos aqui sobre as mesas girantes. Quando nós estudamos lá o livro que é o Espiritismo, aqui mesmo, nesse livro dos médiuns, lá no início, nós falamos já sobre isso. Que foi como Kardec iniciou toda essa pesquisa, todo esse trabalho de codificar a doutrina para nós. E lá no início, né, para que os espíritos pudessem se manifestar e a credibilidade existir, eles tiveram que começar dessa maneira bem primitiva, como Kardec fala aqui para nós. Por quê? Porque se eles já começassem pela mão do médium, com certeza não seriam acreditados, né? Não teria a credibilidade que passou a ter a partir do momento que primeiro foi se pesquisar o porquê daquilo. Então nós sabemos lá, quando estudamos lá no livro que é o Espiritismo, que Kardec nos fala sobre as mesas girantes, quando chegaram para ele, né, aqueles amigos que trabalhavam junto com ele, que estudavam, que Kardec já estudava magnetismo, né? Ele só não tinha esse estudo assim relacionado à vida espiritual, porque ele não tinha conhecimento disso ainda, que existia isso. Então ele começou a observar, né, todo o trabalho que era feito naquelas reuniões. E no início, essas reuniões eram feitas nos salões de festas. Eram meios de se divertir na época na França, nos salões parisienses lá, com as danças, com as reuniões. Então a sociedade se reunia e fazia disso um meio de divertimento. Só que a coisa foi crescendo e se espalhando muito, chegando até os ouvidos de Kardec. E ele, por insistência do senhor Didier, foi lá observar, né? Ver o que era aquilo. E aí, depois de muita pesquisa, de muito observar, de muito perguntar, ele então chegou à conclusão da existência dos espíritos. Então é esse ponto aqui que ele vem falando sobre essa tipologia, essa maneira de se comunicar através dos sinais, de pancadas, né? Do barulho produzido na época pela mesa. E aí, quando ele chegou a determinado ponto e entendeu, teve o conhecimento da existência dos espíritos, então os próprios espíritos explicaram para ele: olha, não há necessidade de toda essa trabalheira que a gente está tendo aqui com a mesa, né? Porque era através de sinais. Então vocês imaginem, né? Cada letra representava um número de pancadas.
Então, se eu quisesse escrever uma palavra, eu ia lá, vamos dizer que fosse assim, a letra A, o número 1, a letra B, 2 pancadas, a letra C, 3 pancadas. Então, vocês imaginem lá na letra Z, seriam 20 e tantas pancadas. Para se escrever uma palavra, imaginem o tempo que não se demorava. Mas se os espíritos tivessem já começado pela mão do médium escrevendo, isso não teria credibilidade. Então precisou-se começar dessa maneira bem rústica, como ele mesmo diz aqui, bem primitiva, para que se acreditasse. Então foi quando Kardec chegou à conclusão de que respostas inteligentes não poderiam ser dadas por uma mesa. Então, atrás de toda aquela comunicação, existia seres inteligentes. Existia ali algo mais do que simplesmente uma mesa respondendo, porque a mesa não tem cérebro. Então, como ela poderia esclarecer, como ela poderia dar respostas inteligentes? Entrando por esse meio, então Kardec chegou a conversar e os espíritos foram esclarecendo e dizendo para ele, olha, vai chegar, não tem necessidade de se usar mais esse código, não tem necessidade mais de se usar cesta de bico, não tem necessidade de usar, basta que o médium, né, segure um lápis e nós traremos todas as mensagens. Daí foi que começou, então, o que nós conhecemos como psicografia. Mas o início foi aqui, né? Dessa maneira como ele está dizendo aqui. E aí ele vem falando para nós assim, a primeira que se poderia chamar tipologia basculante consiste no movimento da mesa que se eleva de um lado e cai batendo um pé. Basta para isso que o médium pouse as mãos na borda da mesa, se ele quiser conversar com determinado espírito. É necessário fazer a evocação. Então Kardec aqui vem mostrando como que tudo começou. E como os tipos, né, de comunicações, os tipos de maneira de você evocar os espíritos. Aí ele diz, convencionando-se, por exemplo, um golpe para o sim e 2 para o não, o que é indiferente, dirigem-se as perguntas ao espírito. Veremos depois quais as que devem ser evitadas. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de maneira a permitir a respostas de um sim ou de um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito o que desejas. Ele só poderia responder com uma frase. Temos então que perguntar, desejas isto? E ele responderia, não. Aquilo, e ele responderia sim. E assim por diante. Então, a dificuldade aí, nesse meio de comunicação, Kardec vem explicando para nós. Chegou-se nesse ponto. Então, vamos fazer assim, ó. Já sabemos que são os espíritos que estão respondendo. Para facilitar o nosso trabalho, então vamos dessa maneira, né? Aí no 140 ele diz assim, é curioso que, ao se empregar esse meio, o espírito costuma acrescentar-lhe uma espécie de mímica, exprimindo a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes, né? Então, o espírito tentava passar através da força com que ele fazia o barulho e a resposta lá, desde que ficou convencionado 1 pancada para o sim, 2 pancadas para o não, ou seja lá a convenção que fosse. Então, conforme fosse, né, a emoção da resposta, o sentimento da resposta, ele produzia esse barulho com mais força ou até menos força. E aí ele diz, exprime ainda a natureza dos seus sentimentos. A violência por movimentos bruscos, a cólera e a impaciência dando fortes pancadas repetidas, como alguém que batesse os pés com raiva, às vezes jogando a mesa no chão. Se é um espírito bondoso e delicado, no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação.
Se quer dirigir-se diretamente a uma das pessoas presentes, leva a mesa até ela com suavidade ou violência, conforme queira lhe testemunhar afeição ou antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Então, foi dentro dessa trabalheira toda que Kardec começou esse trabalho de codificação da doutrina, trazendo para nós todas essas informações. Foi assim que ele começou. Então, vocês imaginem no início que trabalho que era receber essas mensagens, essas informações desses espíritos. E aí, então, ele criou o nome para esse tipo de linguagem. Quando existia, né, sinais, quando a mesa se movia, ou, como ele está dizendo aqui, que ela quisesse indicar para quem era a mensagem, ela ia até perto da pessoa, ela se movimentava, a mesa se movimentava, nós sabemos disso, até fazia ali, como ele diz, uma maneira de um gesto em forma de saudação. Isso, através de sinais, Kardec então determinou que seria a sematologia. E quando era a comunicação através desse código criado por eles lá, né, de uma pancada sim, 2 pancadas não, ele deu o nome de tipologia. Aí ele diz assim para nós: eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor nosso conhecido estava um dia na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam de manifestações, quando recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha da sala de 3 pés, que servia para as experiências, dirigiu-se subitamente para ele. Finda a leitura da carta, ele a foi colocar numa mesa de outra extremidade da sala. A mesinha o seguiu e se dirigiu para a mesa em que a carta fora depositada. Surpreso com a coincidência, ele pensou em alguma relação entre esse movimento e a carta. Interrogou o espírito, que respondeu dizendo ser um nosso espírito familiar. Tendo o Senhor nos informado do que se passava, interpelamos o espírito sobre o motivo da visita que lhe fizera. Respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, para poder, quando for o caso, dar a ti e a elas os avisos necessários. Então, aí o exemplo desse gesto da mesinha, indo lá, chegando perto do Senhor e se aproximando, exemplo de, pelos sinais, o espírito se mostrar ali presente, né? Porque a mesa não se movimentou sozinha, a mesa se movimentou por conta dos espíritos que estavam ali, nesse caso aqui de um espírito que queria mostrar a ele que ali ele estava presente, né? E aí Kardec então faz a pergunta e ele responde lá por que ele vem e quer trazer alguma informação para eles ali necessária. Aí no item 141 ele diz assim: a tipologia não demorou a se aperfeiçoar e se enriquecer com uma forma de comunicação mais completa, a da tipologia alfabética, que consiste em fazer indicar as letras por meios de pancadas. Foi então possível obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. E logo no início, no primeiro momento, a comunicação era através das 2 palavrinhas, sim ou não. Mas é como Kardec colocou aqui, existiam perguntas que não tinha como ser resposta sim ou não, precisava de mais alguma coisa, né? Então, foi criado, tiveram essa ideia, como ele diz aqui, que aí melhorou, agora vocês imaginem, melhorou bastante através dos sinais. Então ele diz: foi então possível obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros,
Segundo o método adotado, a mesa bate as pancadas correspondentes a cada letra, ou seja, uma pancada para A, duas para B e assim por diante. Enquanto alguém vai registrando as letras indicadas. Chegando ao fim, o espírito adverte por meio de um sinal convencionado. Então, terminou ali a mensagem. Agora, vocês imaginem a trabalheira que era para se transmitir, para o espírito transmitir uma frase, pequena que fosse. Né? Imagine. Cada letra um número de pancadas. Então, é um trabalho que a gente não pode esquecer, esse início da doutrina. Né? Valorizar muito o que Kardec teve que passar, o que Kardec teve que ali trabalhar para trazer todas essas mensagens para nós. Agora, por que começou assim? Aquilo que nós falamos lá no início. Tinha que ser dessa maneira, para que houvesse credibilidade daqueles que estavam ali, até do próprio Kardec. Porque se começasse direto na mão do médium, como tempos depois passou, né, os espíritos, quando perceberam que já era possível, que as informações, o conhecimento vêm para nós de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Eles não vão trazendo informações assim de qualquer maneira, porque somos incrédulos ainda. Temos essa dificuldade ainda de crer em determinadas coisas. Então, eles têm também paciência conosco, entendem essa nossa dificuldade e vão trazendo as coisas aos poucos. Então, quando pôde-se trazer a mensagem ser trazida, né, ser escrita pela mão de um médium, os espíritos então explicaram. Não precisava nada daquilo, nem de mesa, nem de cesta. Nós vamos ver isso mais aqui adiante. Aí ele diz assim: esse procedimento, como se vê, é muito demorado e demanda longo tempo para as comunicações de maior extensão. Esse processo dos códigos lá, do número de pancadas de acordo com a letra. Não obstante, houve quem tivesse a paciência de usá-lo para obter ditados de numerosas páginas. Mas a prática levou a descobertas de meios mais rápidos. O mais em uso consiste no emprego de um alfabeto e uma série de números que uma pessoa percorre apontando enquanto o médium movimenta a mesa. Esta indica por uma pancada a letra ou número necessário que são anotados. Se houver engano, o espírito adverte por vários golpes ou movimentos da mesa e então se recomeça. Com o hábito, faz-se isso com rapidez, mas consegue-se abreviar mais, adivinhando o fim da palavra iniciada, o que o sentido da frase auxiliar. Em caso de dúvida, consulta-se o espírito que responde por sim ou por não. Quer dizer, com o tempo, né, a prática já foi necessária, porque ele iniciava uma palavra, ali a gente já descobria, né, eles, no caso, descobriam a palavra, não precisava que o espírito determinasse tudo. Se houvesse algum engano, o próprio espírito fazia uma pancada lá, também um código que era combinado para mostrar que não era aquela que estava errada. Né? No 142 ele diz assim: todos esses efeitos podem ser obtidos de maneira ainda mais simples, pelos golpes dados no interior da madeira da mesa, sem qualquer movimento exterior, conforme relatamos no capítulo sobre as manifestações físicas, lá no item 64. É a tipologia interna. Nem todos os médiuns são igualmente aptos para essa última forma de comunicação, havendo os que só obtêm as pancadas da mesa basculante. Entretanto, com o exercício, a maioria pode consegui-lo. Essa forma tem a dupla vantagem de ser mais rápida
e prestar-se menos à suspeição do que à basculante, que se pode atribuir a pressões voluntárias. É verdade que os golpes internos poderiam também ser imitados por médiuns de má fé. As melhores coisas estão sujeitas à imitação, o que nada prova contra elas. Ver no fim desse volume do capítulo intitulado Fraudes e Superstições. Nós vamos ver lá futuramente adiante, nós vamos ver isso aí, isso que aconteceu muito na época em que estávamos fazendo essas pesquisas, né? Claro, todo lugar, em todo ambiente, em qualquer situação, existem aquelas criaturas sérias e existem aqueles que querem levar vantagem, né? E aí entram com atitudes não muito corretas para querer atrapalhar o que está sendo feito. Aí Kardec então diz: quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nesse sistema, ele jamais pode atingir a rapidez e a facilidade da escrita, pelo que é hoje pouco usado. Não obstante, às vezes interessa quanto ao aspecto fenômico, principalmente para os novatos, e tem, sobretudo, a vantagem de provar, de maneira peremptória, a absoluta independência do pensamento do médium. Frequentemente se obtém com ele respostas tão imprevistas, tão surpreendentes, certas, que seria preciso muita prevenção para se recusar à evidência. Ainda ele oferece para muitas pessoas poderoso motivo de convicção. Mas por esse meio, ainda mais que pelos outros, os espíritos não gostam de submeter-se ao capricho de curiosos que desejam pô-los à prova com perguntas fora do propósito. É outra coisa que a gente também vai estudar aqui, né? O tipo de perguntas que se deve fazer aos espíritos. A gente tem que ter muito respeito por esses seres, não que no sentido de adoração, de idolatria, não, mas é respeito pelo carinho, pelo amor que eles têm por nós, pela vontade que eles têm de nos ajudar. Então a gente não ficar usando o espírito para brincadeiras, para coisas assim insignificantes. Então, o que Kardec está falando aqui é nesse sentido, né, da credibilidade. Ok, Dudu, vai lá. No item 143, ele diz assim: com o fim de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos, como quadrantes com letras, à maneira dos usados nos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel que se movimenta sobre a influência do médium com a ajuda de um fio condutor e uma polia indicando as letras. Isso aí é aquela ideia, né, de todo ser encarnado, de todo ser humano, de nunca, né, acreditar no primeiro momento naquilo que está acontecendo. Então, para que houvesse essa credibilidade, foram criadas várias maneiras para que nas respostas, nas comunicações trazidas, não houvesse a interferência da vontade do médium, não houvesse influência nenhuma do médium. Então, iam se criando esses meios, esses códigos, né, esses sistemas. Porém, cada um era mais complicado ainda do que o outro, diante da demora com que era realizado, diante da dificuldade para se realizar. Então ele diz assim, só conhecemos esses instrumentos por desenhos e descrições publicadas na América. Não podemos, pois, dizer do seu valor. Mas nos parece que a sua própria complicação é um inconveniente. Olha só, por causa da dificuldade, né, de se realizar uma mensagem através desses métodos, né? Só por conta de não se querer achar que ali estava havendo influência do médium.
Aí ele diz: achamos que a independência do médium é perfeitamente provada pelos golpes internos e mais ainda pelo imprevisto das respostas do que todos os meios materiais. Por outro lado, os incrédulos, que estão sempre dispostos a ver por toda parte cordéis e arranjos, desconfiarão muito mais de um mecanismo especial do que de uma mesinha desprovida de qualquer acessório. Então, o que Kardec está dizendo aqui era o seguinte: que a influência do médium nas respostas, né, o imprevisto das respostas, as comunicações que eram trazidas, a gente pode muito bem entender se tem influência do médium ou não pelo conteúdo delas. E naquela época aqui, né, Kardec fazendo muitas perguntas, querendo entender muito bem o processo, né, desse mundo espiritual, do que é realmente a nossa vida, ele fazia perguntas de determinados assuntos que os médiuns não conheciam. Assuntos que o médium tinha menor conhecimento do que seria. E vinham respostas inteligentes, vinham respostas corretas, que Kardec era um estudioso já de magnetismo. Vinham respostas corretas. Então não havia como você duvidar daquelas comunicações que estavam vendo, né? É claro, é como ele diz aqui, para os incrédulos, qualquer que fosse o meio da comunicação, eles iam colocar uma dúvida, né? Aí ele diz assim: um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como se verá no capítulo referente às fraudes, é o que designaremos pelo nome de mesa Girardin, em lembrança do uso que dele fazia Madame Emília de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque Madame de Girardin, embora fosse mulher de espírito, tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos e nas manifestações. O instrumento consiste numa tábua redonda de mesinha de salão, de 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em torno de um eixo à maneira de roleta. Na superfície, em uma circunferência, são gravadas as letras, os números e as palavras sim e não. No centro há uma agulha fixa. O médium põe os dedos na borda da tábua redonda, que gira e para na letra desejada sob a agulha. As letras são anotadas, formando palavras e frases rapidamente. Quer dizer, rapidamente, entre aspas, né? Bem melhor, bem mais rápido do que as pancadas. Ele está falando isso em relação lá às pancadas. E aí ele diz: deve-se notar que a tábua não desliza sobre os dedos, pois estes se firmam na borda da tábua e acompanham seu movimento. É possível que um médium poderoso consiga produzir o movimento independente, mas nunca o presenciamos. Se a experiência pudesse ser feita dessa maneira, seria infinitamente mais concludente, porque afastaria toda a possibilidade de embuste. No 145 ele diz: resta-nos desfazer um erro muito divulgado, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancadas com os espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, não sendo mais digno dos espíritos elevados que a escrita e a palavra. Todos os espíritos bons ou maus podem servir-se dele como dos demais. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento de que se servem para transmiti-lo. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e rápidos, mas na falta de lápis e papel não terão escrúpulos de servir-se da vulgar mesa falante.
A prova é que se obtém por esse meio as comunicações mais sublimes. Se não nos servirmos dele, não é por desprezá-lo, mas somente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo quanto poderíamos saber, nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, sendo ainda que a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez que a tipologia não oferece. Aqui Kardec já estava na fase das psicografias e explicando como é que tudo começou. Quando ele diz aqui, o que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento de que se serve, ele está querendo dizer o seguinte: não vamos identificar os espíritos pela maneira como eles se comunicam, mas sim o que eles comunicam. Então nós vamos classificar a mensagem que é dada, que é trazida por um espírito superior ou um inferior, de acordo com o seu conteúdo. Nós sabemos que espíritos levianos, espíritos brincalhões, espíritos inferiores jamais falarão da mesma maneira, com a mesma linguagem, o mesmo estilo de um espírito superior. Até os conselhos que são dados, que são trazidos para nós, nós podemos identificar quando é de um espírito brincalhão, quando é de um espírito superior. Aí Kardec diz assim: todos os espíritos que se comunicam por pancadas são, pois, espíritos batedores. Essa designação deve ser reservada para os que se podem chamar batedores profissionais e que por esse meio se divertem em atormentar uma família ou contrariá-la. Às vezes, com ditos espirituosos, mas nunca com frases profundas. Quer dizer, um espírito brincalhão, um espírito batedor, como ele está dizendo aqui, que ficou sendo chamado, jamais viria com mensagens profundas. Trazem sempre coisas vulgares, coisas inúteis, que a gente, por mais assim, e que eles queiram se passar por espírito superior, nas entrelinhas a gente consegue perceber que não tem nada de superioridade ali, né? Porque é lógico, você não vai poder definir alguma coisa que você não conhece, você não vai poder definir algo que você não sente, você não sabe. Então, como é que eles vão poder falar de coisas superiores se eles não têm conhecimento dessa superioridade moral, né? Aí ele diz: seria, pois, perder tempo dirigir-lhes questões de certo interesse científico ou filosófico. Eles jamais trariam respostas corretas. Sua ignorância e sua inferioridade lhes valeram justamente, de parte dos demais espíritos, a qualificação de espíritos pelotiqueiros ou saltimbancos do mundo espírita, né? São aqueles espíritos brincalhões, os espíritos levianos que a gente tem conhecimento, que se a gente der oportunidade, eles vêm e fazem brincadeiras mesmo, fazem a festa deles. Acrescentemos, porém, diz Kardec, que eles não agem sempre por sua própria conta, sendo também frequentemente instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Então, esses espíritos, eles têm, de uma certa maneira, dependendo do que eles querem transmitir, da mensagem que querem trazer, eles têm uma utilidade. Então, os espíritos superiores os utilizam para esse tipo de comunicação, de pancadas, né? De fazer barulhos, de fazer ruídos, para que, dependendo da situação, a mensagem que vai ser dita através daquilo, o efeito, a situação, né? Então, por exemplo, uma família que não acredita em nada, que não acredita nessas coisas, não adianta o espírito já chegar com uma mensagem ali, não vai ter significado nenhum. Agora, se começar a querer eles utilizarem os espíritos para chamar a atenção de que ali
há necessidade de um conhecimento mais profundo de alguma coisa, eles vão chamar. Foi dessa maneira que eles começaram com as mesas girantes. Se já começassem espíritos superiores utilizando médiuns com mensagens, se fosse psicofonia ou psicografia, ninguém ia acreditar e achar que aquilo ali era bagunça de médium, era embuste, era trambique, era enrolação. Então eles precisaram chegar de uma maneira que chamasse a atenção mesmo, né? De maneira assim bem rudimentar, bem primitiva, para poder ter credibilidade. E foi por conta disso que chamou a atenção de Kardec. Porque a gente sabe o que aconteceu. Ele foi levado a uma sessão de mesas girantes, onde mesas respondiam, faziam comentários, né? Traziam ali as respostas dentro daqueles códigos lá que eles inventavam. E o que chamou a atenção de Kardec? Não foi propriamente a mesa transmitir uma mensagem, porque isso aí poderia acontecer, né? Mas o que chamou a atenção de Kardec é que aquelas mensagens, aquelas respostas, o que estava vindo, eram coisas inteligentes, de quem raciocinava, de quem tinha cérebro. E aí? Como é que uma mesa poderia dar resposta inteligente para uma pergunta? Para assuntos científicos, assuntos filosóficos, como ele citou aqui. A mesa não tem cérebro. Então foi isso que aguçou a curiosidade de Kardec. Poxa, vamos ter que descobrir o que tem por trás disso aí, né? Boa tarde, Carmen, seja bem-vinda. Então vamos analisar. Tem que ter algo mais. Aí a gente tem aqui uma nota do professor Herculano Pires que é interessante, que ele diz assim: muitos outros meios de comunicação foram inventados na Europa e na América, o que atesta a naturalidade e constância das relações entre os espíritos e os homens. Aparelhos complicados foram e continuam a ser inventados. Alguns cientistas e curiosos procuram descobrir meios mecânicos, elétricos, eletrônicos e outros de comunicação direta com os espíritos. Mas, como Kardec acentua no capítulo acima, essas complicações têm utilidade relativa e aumentam a desconfiança dos céticos. Por quê? Porque nós sabemos que são elementos, aparelhos de fáceis engano, fáceis de serem manipulados para transmitir coisas falsas. Aí ele diz: dispensar a mediunidade, excluir o intermediário humano é outra preocupação de pessoas interessadas no aspecto puramente científico do espiritismo. Mas as comunicações dependem, como a doutrina esclarece, da inter-relação psíquica de espírito a espírito, através dos elementos constitutivos do perispírito. As máquinas só podem servir como instrumentos acionados por médiuns. E a independência do espírito comunicante se prova melhor através dos meios naturais de comunicação, como acentua Kardec no item 143. Nós lemos aqui. É o aperfeiçoamento do homem como médium e não o aprimoramento dos processos ou a invenção das máquinas para a comunicação que tornará cada vez mais evidente a existência e comunicabilidade dos espíritos. Então, o que ele está dizendo aqui? Podem criar métodos com máquinas, métodos eletrônicos, como a gente sabe que tem aí transcomunicação e tudo, mas há a necessidade do médium. É necessário que tenha ali a necessidade do médium. E ele fala que esse aperfeiçoamento do homem como médium depende de cada médium. É começar a olhar as coisas com seriedade. Olhar médium, ter responsabilidade com a missão que lhe foi atribuída, que lhe foi concedida, até por pedido, muitas das vezes, dele mesmo. Então, é levar
ter a comunicação, ter a possibilidade de se comunicar com os espíritos como um trabalho sério, dar seriedade ao trabalho, né? Ele diz assim, ó, as comunicações dependem, como a doutrina esclarece, da inter-relação psíquica de espírito a espírito, através dos elementos constitutivos do perispírito. Só através desse elemento aí é que pode existir comunicação. Então, um espírito jamais vai trazer uma comunicação através de um computador se não existir nesse computador, manejando esse computador, um médium. Por quê? Para que ele possa fazer a ligação do perispírito dele, espírito, com o perispírito do médium, para existir comunicação. Jamais um espírito vai fazer uma comunicação sozinho, através de um computador. Não tem como. Há necessidade do fluido animalizado do médium e do fluido espiritualizado do espírito, né? Nós já vimos isso aqui lá no início e ainda vamos ver em outras situações aqui mais adiante. Como a gente ainda tem um tempinho, nós vamos entrar então no capítulo 12, que ele fala da pneumatografia ou escrita direta e da pneumatofonia, né? É um assunto também interessante. O Negrão coloca para nós aí, tinha que haver na época algo que chamasse atenção, o que levou grandes nomes a estudar os casos. Se iniciasse pela psicofonia, deixariam de lado porque pensariam, obviamente, ser embuste. Com certeza, Negrão, isso aí mesmo. Se já começasse da maneira que é hoje, hoje mesmo, tem gente que não acredita, não é? Já depois de tantas provas, depois de tantos elementos, de tantos estudos, nós encontramos pessoas que não acreditam nas comunicações, acham que ainda é embuste, que é trambique de médico. Claro que a gente sabe que existem os trambiqueiros, porque isso aí, enquanto a Terra for esse planeta onde reencarnam espíritos inferiores, nós vamos encontrar esse tipo de coisa. Mas sabemos que existe o lado sério, né? O lado verdadeiro. Então, para que tivesse essa credibilidade toda, é justamente isso que você colocou aí. Tinha que ter iniciado dessa maneira. Se iniciasse já direto na psicofonia, ninguém ia acreditar em ninguém. Já foi assim, um trabalho muito grande para Kardec provar, né? Comprovar que aquilo era uma verdade. Imagina se já viesse direto na psicofonia ou então na psicografia. Ele não ia conseguir mesmo, né? Então, aqui nesse capítulo 12, quando ele vem falar da pneumatografia ou da escrita direta, ele diz assim para nós, no item 146, o que seria essa pneumatografia? É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, porque esta é a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. Olá, Brás, seja bem-vindo. Então, olha só, psicografia, o espírito utiliza a mão do médium, escreve. Então, o médium segura lá no lápis e o espírito vai trazer a mensagem utilizando a mão ali. Nós sabemos que pode ser mecânica ou não. Esse fenômeno da pneumatografia é diferente, tá? Então ele diz, o fenômeno da escrita direta é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se compreender a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, mais ainda se torna nesse caso um dos mais chocantes até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se funda. Por que Kardec diz que esse fenômeno é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo? Porque esse fenômeno ele
consiste no seguinte: dobra-se um papel, coloca-se dentro de uma gaveta e ali se deixa. Passado algum tempo, um exemplo, né, uma maneira de se fazer. Passado algum tempo, você vai lá, pega o papel, tem uma mensagem escrita. Como ele disse aqui, ó, é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Não precisou da mão do médium ali para escrever essa mensagem, para escrever aquela mensagem. Aí ele diz assim, ó: a primeira manifestação desse fenômeno, o sentimento dominante, foi o de desconfiança. A ideia de trapaça ocorreu logo, porque todos conhecem as tintas chamadas simpáticas, cujos traços invisíveis aparecem algum tempo depois da escrita. Essas tintas mágicas que a gente escreve, na hora que escreve, não aparece nada. Com o passar do tempo, ou então através de determinado fenômeno, elas se tornam legíveis. Aí ele diz, né? Era possível, pois, um abuso da credulidade e não afirmamos que jamais tenha isso acontecido. Estamos mesmo convencidos de que algumas pessoas, por interesse mercenário, por amor próprio ou para impor a crença nos seus poderes, tenham usado de subterfúgios. Mas, por se poder imitar alguma coisa, é absurdo concluir que ela não exista. Então, veja bem, se pode imitar, é porque ela realmente existe. Você não vai imitar uma coisa que não existe. Então, era um método assim fácil de ser trapaceado? Sim, muito fácil. Mas, se tiveram a ideia de trapaceá-lo, é porque ele pode acontecer realmente. E a gente sabe que pode, né? Aí ele diz assim: mas, por se poder imitar uma coisa, é absurdo concluir que ela não exista. Não se conseguiu, nos últimos tempos, encontrar o meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? E por ter esse processo habilidoso corrido o mundo, devemos concluir que não há sonâmbulos verdadeiros? Não, porque se houve a imitação, né? Houve lá a trapaça do sonambulismo, é porque existiu um sonâmbulo verdadeiro. Ninguém vai tirar ideias do nada. Continua Kardec, por que alguns comerciantes vendem vinho alterado? Devemos dizer que não existe o vinho puro? Acontece o mesmo com a escrita direta. Entretanto, as precauções para assegurar a realidade do fato são muito simples e fáceis. Graças a elas, hoje não se pode ter a menor dúvida a respeito. Aí mais uma notinha aqui do professor Herculano Pires nos esclarecendo a respeito disso. Então ele diz assim: a tendência das pessoas é sempre generalizar a fraude, mormente em se tratando de espiritismo. E é verdade, né? Característica do ser humano, no primeiro momento, não acreditar no que está vendo. Ou eles idolatram, dependendo do tipo de fenômeno, acreditam demais, ou veem logo ali alguma trapaça, algum embuste. Aí continua o professor Herculano e diz assim: e isso tanto ocorre entre o povo como nos meios científicos. Nesse ponto, como Kardec acentua em várias ocasiões, os sábios preferem ficar no nível do vulgo. A escrita direta, como a fotografia psíquica e a tipologia, têm sido desprezadas e ridicularizadas por causa de algumas fraudes, como se a fraude não fosse uma constante na espécie humana. Característica do ser humano, né? Mas, de Kardec até hoje, as pesquisas sérias sempre confirmam a realidade desses fenômenos. Veja-se o debate sobre psicomecia e parapsicologia atual. Está lá. Então, não é porque houve trapaça que o fenômeno não seja verdadeiro. Aí no item 147, ele diz assim: desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito,
que os espíritos sempre existiram e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos. Devem ter produzido a escrita direta na antiguidade, tão bem como hoje. E é assim que se pode explicar a aparição das 3 palavras nos festins de Baltazar. A Idade Média não fecunda em prodígios ocultos que as fogueiras abafavam. Deve ter conhecido também a escrita direta. Talvez mesmo se pudesse encontrar nas teorias das modificações que os espíritos produzem na matéria, que desenvolvemos no capítulo 8º, o princípio da crença medieval na transmutação dos metais. Então, o que ele está citando aqui, muitas coisas que aconteciam lá na Idade Média, nesses prodígios ocultos, inclusive as pessoas que faziam, né, eram chamados de bruxos, de feiticeiros, de sobrenaturais, e o fenômeno acontecia, né? Agora, e como ele diz aqui, nesse meio, de tantos fenômenos, deve ter acontecido também a escrita direta. Mas aí ele continua e diz assim: mas quaisquer que tenham sido os resultados obtidos nas épocas anteriores, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério o problema da escrita direta. O primeiro que o deu a conhecer em Paris, nos últimos anos, parece que foi o barão de Guldensbüttel, ao publicar uma obra muito interessante sobre o assunto, com grande número de facsímile de escritas obtidas. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A posição social do senhor Guldensbüttel, sua independência, a consideração que desfrutava no alto mundo, afastam incontestavelmente qualquer suspeita de fraude voluntária, pois nenhum motivo interesseiro poderia movê-lo. Poder-se-ia admitir a sua própria ilusão, mas a isso responde decisivamente um fato. A obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça ou motivo de engano. Então foram feitos testes, foram feitas experiências, e o fenômeno realmente aconteceu. Aí no 148 ele diz: a escrita direta é obtida como a maioria das manifestações espíritas não espontânea, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Muitas vezes foi obtida nas igrejas, sobre os túmulos, junto a estátuas e imagens de personagens evocadas. Mas é evidente que o local só influi por favorecer o recolhimento e a maior concentração mental, pois está provado que é obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, como sobre um simples móvel caseiro, desde que se esteja nas condições morais exigidas e se disponha da necessária faculdade mediúnica. Então, olha só. A gente tem que deixar uma coisa clara aqui. Ele fala lá no início que a escrita direta não precisa do intermediário, mas precisa do médium, porque ele fala aqui, ó, disponha da necessária faculdade mediúnica. Então há que existir médiums que tenha essa faculdade, ou seja, a mediunidade de produzir esse fenômeno. Porque nós sabemos que espírito não pode pegar um pedaço de papel e escrever diretamente nele sem a interferência do médium, sem a necessidade do médium. Quando ele falou lá que não há necessidade de nenhum intermediário, é no sentido de usar qualquer órgão do médium. Então, isso tem que ficar bem claro. Porque na psicografia, ele usa a mão. Na psicofonia, ele usa a voz. E por aí vai.
Na escrita direta, ele não usa a mão, ele não usa a voz, ele não usa nenhum órgão, mas ele usa o fluido animalizado do médium. Isso vai ser sempre necessário. Isso aí, Braz. Sem a energia, sem o fluido que o encarnado possui, o espírito não pode trazer a mensagem. Então a gente tem que entender isso aqui. Quando ele fala não é necessário do intermediário, é no sentido de se utilizar nenhum órgão do médium, órgão físico. Tá? Mas ele utiliza ali o quê? O fluido animalizado daquele corpo, daquele ser que está ali encarnado. Tá bom? Fica claro isso aqui para nós? Então a gente, nosso horário já está ali estourando, a gente tem que parar por aqui, mas na próxima quarta-feira a gente vai continuar com esse estudo maravilhoso aqui.